Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes. Olá, começa aqui mais uma edição do nosso Painel Regional Debates. A gente sempre com você de segunda a sexta, com as personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas bancadas do painel e discutindo e debatendo junto com você os assuntos importantes para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa região e do Brasil também. Lembrando sempre, o programa tem uma reprise às 8 horas da noite e às 22 horas sempre o Painel Regional também à sua disposição com entrevistas importantes e, claro, debates sobre a Baixada Santista e sobre o país. Painel Debates, nesta edição, recebe com prazer a Elza Pereira. Elza, que é presidente do Centro Biopsicossocial Meu Guri. Tudo bem? Boa tarde, prazer em tê-la aqui, Elza. Tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Nosso Ribas Zaidan, mais uma vez, participa e colabora com a gente aqui no Painel Debates. Tudo bem, Zaidan? Bom dia, Voturão. Bom dia, Elza. Bom dia a todos aqui, Rodolfo, para você que acompanha a gente. Muito bem. Só virando aí o ponteiro do relógio, viu, Zé? Já estamos a... Boa tarde, viu, para você, viu? Ah, é boa tarde. Não almocei, né, velho? Não almoçou ainda, tá certo. E o nosso Rodolfo Amaral completando aqui nosso time momentaneamente, tá certo? Mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Elza. Boa tarde, Zaidan. É sempre um prazer estar aqui presente para discutir problemas relacionados ao Estado, ao país e à região. Muito bem. Lembrando sempre que você tem à sua disposição o site, não é, da Santa Cecília TV, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional, confere e acompanha em tempo real, online, aquilo que está sendo discutido, está sendo debatido aqui durante a realização do nosso painel Debates, não é? Também você compartilha com a gente pelo facebook.com/painel regional e, claro, após o programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube para você rever o que você achou de mais interessante ou para você acompanhar e ver e observar aquilo que você perdeu durante a nossa apresentação ao vivo do programa, tá certo? Lembrando sempre aqui os nossos parceiros, né? Destaco aqui a última edição do jornal Costa Norte, presidida aqui pelo nosso Zaidan, né? Saiu no final de semana, como sempre, não é? Zaidan sai no sábado ou no domingo, Zaidan? Sábado. Sábado sempre, né? Muito bem, circula por Bertioga, por toda a região metropolitana da Baixada Santista, pelo litoral também, litoral norte. O governo anuncia primeiro bloco de arrendamentos portuários. Explica a manchete aí, Zaidan, por favor. Esse é o primeiro bloco já dentro da MP 595, né? É um bloco aí que são 11 arrendamentos no Porto de Santos, né? Que compreende as duas margens aí, e num valor estimado aí de 3 bilhões de reais, esses 11 arrendamentos. Eles começam agora, os dois primeiros parece que já está aí em conversações adiantadas, né? Isso é importante, né? Sem dúvida. Bom, e o Diário do Litoral, também um parceiro aqui de primeira hora do Painel Debates, traz nesta terça-feira essa manchete aqui, sempre polêmica, situação da Embraport aqui no Porto de Santos. A instalação da Embraport é questionada. A manchete refere-se ao debate forte que aconteceu ontem na Câmara, vereadores pedindo explicações sobre a compensação ambiental que não foi realizada pela empresa, né? Fato que foi denunciado pelo vereador Banha recentemente, né? Foi até o Ministério Público para exigir que a empresa cumpra aquilo que ela havia se comprometido junto à Prefeitura de Santos para poder, então, instalar o seu terminal na nossa área portuária. Eu passo aqui... Eu não posso fazer um comentáriozinho sobre isso aí? A Elza primeiro, viu, Zé? Você recebe aí também, e o nosso Rodolfo, como a gente faz normalmente aqui com os convidados. Só lembrando que a gente está com essa bancada aqui vazia, né? A Câmara está pegando, nós estamos esperando até os 45 do segundo tempo. O sempre deputado, né, líder do PTB, Gastone Rigg, confirmou presença e já deve estar chegando aqui para participar conosco em mais essa edição do Painel Debates. Diga. Então, sobre essa manchete aqui, a instalação da Embraport é questionada, né? Porque não houve a compensação ambiental devida e tal. Gozado que lá em 2006, quando isso foi votado, a Câmara discutiu a instalação do Embraport, quando começou esse projeto,
projeto, se não me falha a memória, nessa data, né, Rodolfo? Mais ou menos. Tem alguns vereadores dessa legislatura que estavam lá. Quer dizer, não viram isso? Não, houve o acordo e pelo que a gente entende, pelo que eu entendi dessa situação toda, o acordo foi descumprido. Acho que o Rodolfo entendeu isso também, né? Dessa maneira, né? Não, Ou não foi cumprido na íntegra. Me parece que algo... na verdade, Aí se instalou, a Embraport se instalou, fez todas essas instalações e ao longo desses 2, 3, 4 anos que está se instalando, ninguém fiscalizou se tinha ou não, sabe? Zaidan, me perdoa, mas eu vou ser obrigado a dizer que ninguém fiscalizou mesmo. E por que não fiscalizou? Porque você é testemunha que você estava presente em março passado, quando o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve aqui assinando, em março, o decreto que regulamentou o zoneamento ecológico e econômico da Baixada Santista. Eu estava junto aí. Certo. Então, se você se recordar, é exatamente este decreto que criou aí, fez uma adaptação para a criação das chamadas zonas de expansão portuária, que na área continental de Santos sequer poderia ter Embraport. Agora, eu fico perplexo como é que, mesmo antes do governador ter assinado o decreto que regulamentou, lá já tinha uma empresa instalada. Então, eu acho que muito mais grave do que essa autorização da própria prefeitura é o desrespeito ao, quer dizer, então já sabia-se que ia acontecer, antes de acontecer foi lá e se instalou. E que é pior, eu já disse aqui nesse programa, se formos ler a Lei 12.815, que tratou aí da nova regulamentação dos portos, fala-se textualmente no artigo 2º, se eu não me engano, no artigo 3º, de que terminais privados, que é o caso da Embraport, não podem ser instalados, tá, na área do chamado porto organizado. E a Embraport está instalada dentro do porto organizado. Então, até hoje, eu não vi nenhuma explicação, principalmente do Ministério Público, nesse caso, o Ministério Público Federal. Quer dizer, por que uma empresa privada está dentro do porto organizado se o porto organizado não aceita esta condição de empresa privada? Não é terminal privativo, que é diferente, tá? Terminal privado. Então, essa conceituação, essa discussão da Embraport, eu acho que ainda vai render frutos por um bom tempo. E ao longo desse tempo, viu, Boturão, essa empresa investiu aí em torno de 2 bilhões para fazer esse terminal. Nós estamos falando de cifras astronômicas aqui. E isso não foi uma obra que caiu do Espírito Santo, não. E faz-se um terminal. Isso levou 2, 3 anos para ser feito. Mas então, eu discordo, desculpe, Zaidan, mais uma vez. A Santos Brasil também ganhou um processo licitatório para utilizar durante 25 anos o terminal que ela tem na margem esquerda do estuário, e na época também, se nós formos atualizar os valores de hoje, vai dar exatamente os 2 bilhões e para utilizar por um determinado período. Então, nada justifica uma empresa, sem ter a devida autorização, se instalar numa determinada área. Então, eu acho que um erro não justifica o outro. As autoridades têm que se explicar como ela se instalou lá e por que se instalou antes de ter a autorização devida. Então, as licenças devidas. Exatamente. Muito bem, acho que quem poderia dar uma boa explicação nessa situação seria a CODESP, que é a administração do Porto de Santos, não é? A estatal que administra o cais, ou, sei lá, a Secretaria Especial de Portos, não sei, né? Talvez poderia explicar essa situação toda confusa que envolve a instalação do terminal da Embraport. CODESP o Boturão, que eu venho questionando aqui, até hoje sequer colocou em seu site, certo, o desenho da área do perímetro do porto organizado. Eu consegui fazer esse desenho através de um outro profissional. Quer dizer, era uma obrigação da CODESP estar muito claro dentro do seu site a área do porto organizado, mas nem isso a CODESP fez. Então é exatamente para confundir, porque se desenhar o perímetro do porto organizado, vai localizar lá dentro o terminal da Embraport. Muito bem. Elza, você chegou a acompanhar algum detalhe dessa discussão toda que envolveu essa medida provisória aí, que muda aí a legislação dos portos brasileiros? Acompanha pelo menos a polêmica que gerou em torno disso aí, não? Sim, acompanhei a polêmica, inclusive o Paulinho, presidente da Força Sindical,
esteve presente aqui muitas vezes verdade, para garantir os direitos dos trabalhadores. E dentro do que vocês estão discutindo aqui, eu penso assim que a política, eles primeiro deixam acontecer para depois denunciar uma coisa quando não há mais condição de ser feita. Então, eu acho que, inclusive, essas manifestações que existem hoje no Brasil é exatamente contrária a essas coisas que acontecem na política, que esse modelo está ultrapassado, que é necessário que as pessoas comecem a olhar de maneira diferente, porque o povo já não aguenta mais o modelo político que tem aí, e dentro dessa área também da privatização dos portos não é diferente do restante da política no Brasil. Muito bem. Por falar nessa questão aí do modelo político, né, que acabou gerando aí uma série de manifestações e passeatas pelo Brasil inteiro, a Datafolha publicou aí há alguns dias um novo levantamento, né, sobre intenções de voto para a presidência da República especificamente, né? A presidente Dilma se recuperou, né, não inteiramente, claro, né, mas... Ela estava doente? Da baixa, eu acho que sim, porque quem desaba de 60 para 30, eu acho que cai de cama, doente, né? Fica doente, pô, lógico. Ela recuperou aí uns 6, 7 pontos aproximadamente. A Marina Silva continuou no seu encalço, aproximadamente 9 pontos de diferença. E, curiosamente, o candidato do PSDB, possível candidato, provável candidato, Aécio Neves, não arranca nem que por reza brava, né? Fica naquela faixa ali de 14, 15, foi a 17 no último levantamento, já caiu para 13 novamente, enquanto que o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, oscila ali na faixa de 7 a 8%, que para ele me parece um percentual bastante razoável, né? O que dá para falar aí? Essas aparições na mídia aí do ex-presidente Lula, o que é que mudou aí nesses dias aí para que a presidente parasse de cair e conseguisse subir uns degrauzinhos aí? O brasileiro tem memória curta, viu, velho? Isso já dizia o Pelé. O brasileiro não sabe votar, não tem memória. Essa é a verdade, viu, Buturão? Vou falar uma coisa para você. É lógico que daqui para frente a presidente Dilma não vai fazer mais nada se o João Santana não falar para ela que ela tem que pôr o pé lá, ou que ela tem que pôr o pé acolá. Entendeu? É isso que vai acontecer com a presidente Dilma daqui para frente. Tem um bom professor, que é o Lula, que é um baita professor, administrar zero o Lula, né? Se der 2 tartarugas para ele, administrar as 2 foge, mas de marketing político ele entende. Cara bom, viu? Foi meu companheiro lá no sindicato, tava junto, tomamos muita cachaça junto, jogamos truco. Ele é bom, disse ele é bom. Muito bem, como eu havia prometido antes, Rodolfo, né? Estava aqui a cadeira vazia, eu expliquei o motivo, está aqui Gastone Rigg, sempre deputado, né? Eterno líder do PTB, aqui com a gente mais uma vez para colaborar e participar com o brilhantismo que a gente está acostumado, não é, Gastone? Tudo bem? Bom, o brilhantismo já foi por sua conta. Por minha conta e de todos da mesa aqui. Mas a participação é por minha mesmo. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo meu, essa mesa tão afável para mim, e dentro de uma televisão que também me é muito querida, e na verdade replicando um grande programa que o Rodolfo, você, participamos muitas vezes. Sim. Debatendo as coisas, e isso vocês estão fazendo, e já de início, meus parabéns para todos. Obrigado, obrigado, Gastone. Rodolfo, você ia comentar a respeito desses números novos aí do Datafolha. Eu confesso que você fez uma pergunta, o que mudou da última pesquisa até a mais recente? Do ponto de vista de opinião pública, a única novidade que eu vi nesse período foi o surgimento de um escândalo envolvendo o PSDB. Então, nessa safra de escândalos, eu creio que a população, infelizmente, acaba entendendo que tudo é farinha do mesmo saco, então acaba dando um certo perdão à nossa atual presidente. Mas, com a chegada do Gastone Rigg, que é um expert no assunto, tem uma trajetória impecável dentro da vida pública brasileira, então eu deixaria para que ele comentasse, que com certeza ele tem uma visão muito mais clara e muito mais ampla sobre esse aspecto. E aí, Gastone, que quadro é esse aí que se apresenta? O quadro realmente é muito estranho. E não há, eu acompanho muito a imprensa internacional,
não há nenhum cronista internacional, nenhum cientista político que esteja definindo com exatidão, pelo menos com capacidade para nós entendermos os fenômenos que estão existindo. Não é só no Brasil, não. Verifique um pouco o movimento de massas no Oriente Próximo, principalmente nos países árabes, e agora na Europa, a França, tumultuada, a Espanha, porque aquela história de que temos que fazer economia é tão visível que não é possível que o povo esteja reagindo contra um esforço nacional de economia, por exemplo. Não é bem isso. O que eles estão cansados é desses governos que prometem e dilapidam, investem mal, enfim, não correspondem às suas promessas. E é claro que aquele que é iludido, que é enganado, há um instante que isso transborda, há uma gota d'água no copo que acaba derramando. Agora, o que vai acontecer? Nós não temos paralelo na história desses tipos de movimentos espontâneos, como esse que está acontecendo agora. O que eu quero dizer, há pouco vocês se referiam ao talento do Lula, realmente, só que eu penso que o Lula já esgotou também o seu manancial de armas. Ele foi o maior líder, dentro dos que eu vi falar, eu conheci, o maior líder popular que esse país já teve, isso fora de dúvida. Líder operário, então, destacadamente como Pelé em relação aos outros jogadores. Agora, acontece que o público já tinha eliminado o PSDB. Não eliminou aqui em São Paulo porque não houve concorrentes à altura. Mas em termos nacionais já tinha eliminado. Quando elegeu Lula, repetiu e ainda votou na Dilma. Portanto, eu penso que o PSDB já estava fora, já está fora. Daí a falta de êxito do Aécio Neves. Imagina, o Aécio Neves é o neto do Tancredo Neves. O grande, digamos assim, a grande vítima imolada em favor da democracia e da liberdade. É um jovem de belíssima aparência, com 2 administrações em Minas Gerais, mas reconhecidamente muito frutíferas. Fez Minas sobreviver em relação aos outros estados, mesmo nos momentos de grande crise. E veja como ele está depauperado. Alguém até brincava, luta aqui, né? Mas não cresce. Não cresce por isso, porque há um desencanto. Esse desencanto já se fez em relação ao PSDB, já se fez em relação ao PT, e estão aí os exemplos. Como é que o PT, sendo governo, você tem os movimentos na rua que não são sequer contra o PT. É contra o status quo, é contra esses governos e desgovernos que sucedem. Não há bandeira. A bandeira é a procura, a necessidade de se encontrar algum caminho. E por isso é muito difícil para nós, eu penso que para vocês também deve ser, uma análise mais decidida, mais aprofundada do que vai acontecer, só sendo pitoniza. Agora, vamos ver se isso resulta em uma ação anárquica ou se resulta na construção de um caminho efetivo. Ô Gastone, bom dia, eu respeito você, tenho você como uma das grandes lideranças que nós temos aqui nessa região, mas a hora que você tira os partidos, abomina os partidos desses movimentos, me dá um susto isso, porque não se faz política sem partido, sabe? Então, para onde nós vamos? Mas se faz revolução. Sim, mas aí vira ditadura. Você não põe um partido. Para onde nós vamos? Ele já disse que não sabe. Você não sabe, né? Não sei. E quero dizer mais. A meu ver, e você disse bem, não se faz política sem partido. Nós temos que ter alguma organização, algum canal para diálogo, para disputa, para oferta, até para debate. Ora, o campo de luta da rua não admite debate. Ele já está definido, é guerra. Agora, eu tenho um medo terrível de revolução. Porque eu vou fazer aqui uma afirmação a vocês, que talvez vocês... Você viveu uma, né?
Vivi. Dentro dela, em meia Claro. Mas quero dizer uma coisa. Vou fazer uma afirmação e vocês procurem ver como é verdadeira. Todas as revoluções feitas no mundo fracassaram. Toda vez que se fez uma revolução, o país, a sociedade ou o lugar voltou para trás. Todas. Desde a grande Revolução Francesa. Anos depois estava lá Napoleão. A Revolução Russa, pomba. Todas elas que aconteceram e foram acontecendo, todas deram em água de bacalhau. Pior, deram em morticídios, genocídios. É uma coisa brutal isso. Eu tenho muito medo da Revolução. O Cito vai dizer, bom, mas você está começando a querer ser reacionário. Não, eu não sou. Mas a verdade é que a própria natureza, e Darwin é que nos ensina isso, ela ensina que evoluir, que avançar, que crescer, é se transformar, é se reformar. Assim as espécies se aperfeiçoam. Assim também as sociedades devem se aperfeiçoar. Quando revolucionam, o fruto disso é um aleijão. Muito bem. Eu queria, aproveitar o ensejo e aproveitar a presença do Gastone, porque nas últimas eleições muito se comentou que o PT, no processo eleitoral, ele estava com 30, 40 milhões de votos logo de início, em função da existência do Bolsa Família, certo? Que foi uma forma estratégica de pão e circo, dar com uma mão e me der o voto com a outra. E por que eu associo isso com a figura e a presença do Gastone Higg? Porque talvez o telespectador, muitos que estão aí, inclusive agora no sofá de férias em casa, não saibam que 1/3 de férias, acréscimo aí desse benefício, consignado na Constituição brasileira, é obra do deputado Gastone Higg. Aquele que foi demitido ontem e que saiu com 40% de fundo de garantia, certo, como compensação, não saiba que é obra do Gastone Higg. Então, eu acho que às vezes a oposição também perde a oportunidade de, já que nós chegamos à conclusão que as classes menos favorecidas da população precisam de um aporte financeiro aí para a subsistência, e que esse custo hoje, da ordem de 20 bilhões do Bolsa Família, é possível o Tesouro Nacional bancar, a oposição, se tivesse um pouquinho mais de astúcia, teria incorporado isso, tais benefícios à legislação propriamente dita. Aí não teria mais o padrinho, ou o pai, ou aquele fantasma, ó, se entrar fulano, certo? A população pobre vai perder. Então eu acho que o que está faltando mesmo é exercer a política com um pouco mais de criatividade, com um pouco mais de eficiência. E isso... Tá? Ou seriedade. E também seriedade. Mas eu acho que não basta eleger este ou aquele porque é neto de fulano, é filho de ciclano, mas porque tem competência. E nós temos o exemplo, e eu me orgulho muito, viu, o Boturno, queria fazer prestar esse depoimento aqui, me orgulho muito de conhecer e de conviver com Gastone Higg, porque para mim, que acompanho pelo menos há 40 anos a política na nossa cidade, na nossa região, para mim, de longe, o mais brilhante de todos os deputados e parlamentares que nós tivemos. Muito bem. Você vai responder depois do break, tá bom? Depois do break você responde para o Rodolfo se você foi ou se você não foi o mais brilhante. A gente sempre lembra para você uma informação importante da Prefeitura de Santos, que em nova gestão decidiu retomar o orçamento participativo aqui no município, um instrumento que permite os moradores indicarem as prioridades dos seus bairros. A população este ano vai ter a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014. Eram 5 audiências, agora só faltam 2, né? Realizadas em diferentes regiões aqui da cidade. No Brasil, o orçamento público, você sabe, é formado pelo PPA, o Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o LOA, Lei Orçamentária Anual. O sistema orçamentário é complexo, como você acompanha, mas o munícipe terá facilidade para compreender e poder participar ativamente da sua elaboração. Com esse objetivo, a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a publicação compara o orçamento de uma família ao orçamento municipal. Próxima reunião dos Morros, dia 15, agora quinta-feira, 19 horas, na Escola de Samba Unidos dos Morros, na Avenida Antônio Manuel de Carvalho, na Lagoa da Nova Sintra. A gente vai para o break e volta já já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é,
Pra mim deu, e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde, te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, estamos de volta com o Painel Debates. Com prazer nesta edição, recebendo o nosso sempre deputado Gastone Righi, também na sequência a Elza Pereira, que preside o Centro Biopsicossocial Meu Guri. Ela vai explicar na sequência direitinho o que é esse projeto, né? Como é que esse projeto está em andamento. Na sequência com a gente também o Rui Bazardan e o Rodolfo Amaral, fechando o nosso time nesta edição do Painel Debates. 3017-9110 é o telefone para você entrar em contato com a gente, realizar sua pergunta, enfim, e conversar conosco a respeito dos temas importantes que estão em debate aqui. Um minutinho só antes que você formule. É que você, no último antes do momento, me descarregou aqui tanto confete, eu fiquei realmente, eu fico acanhado, digamos, vai. Mas eu preciso dar uma resposta. É o Rodolfo? O Rodolfo é um dos jovens aqui em Santos, pelo qual eu tenho a maior admiração. Digo sempre o seguinte, em cima da frase do Abraham Lincoln, que diz que é possível alguns serem enganados durante todo o tempo. É possível que todos sejam enganados durante algum tempo. Mas é impossível enganar a todos durante todo o tempo. Eu digo a todos se estiver incluído o Rodolfo. Porque esse realmente, se ele estiver sozinho, ninguém engana. O meu termômetro sempre foi ele. Eu quero saber o que o Rodolfo pensa. Esse negócio agora da ocupação dos terrenos e tal, é uma barbaridade. Só o Rodolfo é que diz coisa séria. As pessoas não levam isso seriamente, é uma coisa incrível. Mas muito obrigado, Rodolfo. Mas saibam todos que os encômios, os elogios dele foram por força de uma amizade que nos prende muito. Muito bem, eu queria destacar aqui a presença da Elza com a gente aqui e pedir para ela explicar então o que é o Centro Biopsicossocial Meu Guri, né? Como é que funciona, onde funciona e é uma ligação com a Força Sindical também, é isso? Sim. Ação então, de cidadania, é isso, né? Exatamente. O Meu Guri, ele nasceu como um projeto e hoje ele é um centro de atendimento biopsicossocial Meu Guri, que funciona na Serra da Cantareira.
é um dos locais onde se atende crianças que viviam em situação de rua, que na verdade hoje a nossa proposta é garantir proteção social a criança e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade. E nós buscamos dar a essa criança segurança para que ela realmente tenha essa vivência dentro da comunidade, que ela busque a sua autonomia, a sua cidadania e que ela interaja dentro da comunidade onde ela viva e que ela se forme e se fortaleça de tal forma que ela se torne um empreendedor. Né? E o Meu Guri, então, nós temos várias oficinas, temos cursos, oferecemos proteção à saúde com um ambulatório médico, com dentário, com música, alimentação, reforço escolar, temos um grupo de psicólogo, assistente social, então a gente dá todo o atendimento a essa criança, aquilo que ela não conhece, na verdade, na vida dela, e não só a criança e o adolescente, mas também a sua família, porque muitas vezes a família nunca teve esse acesso à educação, a saber o que é prioridade na vida de uma criança, então tudo isso a gente busca oferecendo a essa família, a essa criança, e tem tido um resultado muito positivo e feito a diferença lá no município de Mariporã, onde nós atuamos. É só em Mariporã que vocês estão atuando? Só em Mariporã. Mas ele já tem sido exemplos como Osasco, Guarulhos, o Sindicato de Osasco, o Sindicato de Guarulhos, também já formaram os seus trabalhos espelhando nesse trabalho nosso, e toda vez que a gente está conversando, tem pessoas que querem buscar o conhecimento, interagir buscar a nossa experiência nesses 16 anos para criar uma casa como essa. São 16 anos já de atuação? 16 anos de atuação. Sempre ligado à Força Sindical? Sim, a da Força Sindical e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. O Meu Guri, ele não tem nenhum vínculo, nem com o município, nem com o Estado e nem com o país, o Estado nacional, enfim. Nós funcionamos de acordo com a nossa situação e nós buscamos a nossa proteção, o nosso auxílio junto aos trabalhadores e junto aos empresários. E o sindicato e a força sindical. Vocês têm o apoio desse pessoal todo, não? Dos sindicatos e dos empresários? Muita gente já está muitos empresários nos ajudam, e também o sindicato, que é o maior patrocinador do Meu Guri, e também a força sindical. Vocês pretendem desenvolver esse trabalho aqui na região também, não? É possível isso? É possível, se as pessoas tiverem interesse, enfim, é trabalhoso, porém é muito satisfatório. Eu, por exemplo, eu me sinto, com a minha parte social, eu tenho certeza que eu faço, e todo mundo pode fazer um pouco, e se cada um fizer um pouco, com certeza a situação melhora, né? Porque nós temos muita criança em estado de vulnerabilidade, em situação de rua no país inteiro, e é possível fazer um trabalho decente e que dê resultado. Diga, Rodolfo. Não. Eu fico feliz em saber que uma parcela não pública também se preocupa com essa situação. E eu vou citar aqui um dado estatístico que costumeiramente eu falo a respeito. Eu diria que é um dos dados mais preocupantes do país, que está associado à chamada gravidez precoce, ou seja, mães na faixa etária de 10 a 19 anos. Aqui na Baixada Santista nascem por ano filhas de mães entre 10 a 19 anos, 5 mil crianças. No estado de São Paulo são 100 mil crianças e no Brasil 700 mil crianças com mães de 10 a 19 anos. Quer dizer, a cada 10 anos nós estamos colocando aí 7 milhões de crianças nestas condições que, por melhor que seja a situação financeira dessas crianças ou dessas famílias, eu pergunto qual é a instrução que uma mãe na faixa etária de 10 a 19 anos pode dar a uma criança. Então, de fato, é preciso que se tenha esse apoio nesta fase da vida, para depois a gente não ficar reclamando e constatando que há necessidade de abrir novas fundações, casa e etc. Deixa eu apoiar
uma deixa no que você está falando, eu fico, às vezes, pensando, mas essa função que as ONGs, porque no caso é uma ONG que estaria atuando, né? A Força, na verdade, é uma ONG e que estaria atuando nesse setor. Da parte dos trabalhadores, veja bem. Mas quando nós olhamos, não há nenhum imposto, nenhum tributo que seja recolhido a favor desse tipo de iniciativa. Já do outro lado, quando são os empregadores, nós temos o Senai-SESI, o SESC e... Senai, SESC e SESI, é isso? SESI e Senai, e SESC e Senac. Senac, isso. Ou seja, eles atendem exatamente nessa faixa que você se refere, os trabalhadores, ou filhos de trabalhadores, ensinando-os profissão e, ao mesmo tempo, dando-lhes cultura, recreação, enfim, através do SESC ou do Senac. Bom, por que não juntam-se as duas forças para que a gente possa chegar o mais que possível à igualdade entre as pessoas, a reduzir esses gaps, esses fossos que separam a classe trabalhadora da classe empresarial? Porque a classe empresarial recebe impostos para sustentar Senai, SESI e tal. A classe trabalhadora não recebe nada. Isso faz essas tentativas que ficam muito pequenas. Se nós uníssemos todos e o governo patrocinasse, nós teríamos um grande avanço. Finalmente, o que queremos, educar as nossas crianças, criá-las, ter um trabalho classificado, especializado. Aliás, Gastone, só o ano passado, a título da chamada contribuição social sobre o lucro líquido, que representa 1% sobre o faturamento das empresas, o governo federal arrecadou 54 bilhões de reais. Algo que, aliás, por ser contribuição, não compartilha com estados e municípios. Era uma excelente fonte de recursos para isso. Então, eu queria dizer que o Meu Guri é um trabalho filantrópico. E ele não é dependente da Força. Ele tem CNPJ, ele é independente, apenas a Força... Ele é uma ONG. O Meu Guri é uma filantropia. E a Força ajuda com a influência, enfim, e os sindicatos metalúrgicos também, mas nós somos independentes. Nós temos CNPJ, tem uma diretoria formada, né? E agora sim, quando o senhor fala, deputado, de juntar as forças, então, assim, falar é muito interessante, seria muito bom que isso acontecesse, claro. Mas acontece que o senhor sabe que quando juntam é muito difícil, porque... Eu falo, por exemplo, administrar um município é difícil, um estado muito mais difícil, um governo federal é muito mais difícil. Então, assim, existem as divergências de pensamento, enfim. Então, até por isso que a gente funciona dessa forma. A gente nunca aceitou nenhuma ajuda do Estado, até porque eles queriam impor o modelo da FEBEM no nosso projeto, e a gente não aceitou. Então, porque, por exemplo, eles exigem que nós tenhamos várias inscrições. O Meu Guri, ela cumpre todas elas sem faltar nenhuma. E a FEBEM, por exemplo, não tem isso. Ela não tem todas as inscrições que o Estado exige, e sendo que ela é um órgão do Estado. Né? Então, assim, existe muita divergência. Seria muito bom se a gente pudesse unir todo mundo para fazer um trabalho, mas, infelizmente, fica muito difícil. E eu falo, se cada um de nós fizermos a nossa parte de onde nós estamos, eu tenho certeza que nós teremos, sim, crianças mais inseridas na sociedade, com seus direitos garantidos, reconhecendo a sua cidadania, sabendo quais são os direitos e deveres, e sendo um cidadão futuramente que pode até influir no futuro do seu país. Eu não compreendi bem. Quer dizer que a ONG pretende que ela seja o bem, o caminho dela seja o perfeito. Porque o do governo é o errado, é FEBEM, etc. Concordo. Mas vamos deixar assim, quer dizer, o do governo continua sendo mal.
Não, eu não disse que é Você errado. trabalha contra o governo, então. E o governo trabalha contra você, porque ele quer a FEBEM e você, na verdade, não quer. Eu não entendi bem isso. Eu só não concordo com o modelo da FEBEM. Eu não concordo de forma nenhuma. Hoje é a Fundação Casa. Né? É a Fundação de Casa hoje. Sim, mas a Fundação Casa, todos os governos quiseram, o governo do PMDB, o governo do PSDB, o governo do PT, todos eles preferiram esse modelo. Nenhuma corrente partidária, por exemplo, os líderes da força, como o caso do nosso querido deputado Paulinho. Deputado, e todos eles, né, que se multiplicaram, Medeiros e outros tantos, como é que é? Eles são do governo ou não são do governo? Eles apoiam ou não apoiam essa história da FEBEM? Então por que não se derruba esse tipo digamos, esse tipo de parâmetro que o governo tem? A diferença, deputado, pelo menos que eu entendi, que no caso da Fundação Casa já é um processo de ressocialização. Quer dizer, quando vai para a Fundação Casa, é que já virou uma criança problemática. A gente tem que evitar que ela chegue... E não tem nenhum programa que recupere essa criança. A criança entra lá de uma forma e sai muito pior. É isso que eu critico. E não que o governo não saiba o que fazer. Ele sabe o que fazer, porém não faz. Mas ele eu não sabe quero tudo o que Fundação fazer. Casa nem FEBEM. Eu imagino que vocês queiram fazer aquilo, digamos, que os empregadores dizem que fazem. Mas você quer essa criança que tem pouca proteção, tem pouco amparo, que é a filho do trabalhador, a criança mais pobre, ela possa ser amparada desde a infância e ser criada como um cidadão. Mas a nossa criança não é amparada desde a infância. É realmente essa criança que vive em situação de vulnerabilidade. Exato. Que a gente traz essa criança não está na escola, nós vamos lá, registramos as crianças, colocamos na escola e aí a gente dá esse apoio para a criança. Perfeito, é isso, é ótimo. E mostra quais são as prioridades para a família, que muitas vezes ela não tem acesso a isso. Mas isso é ótimo, eu acho que é ótimo. Elza, esse projeto é custeado por quem? Pelo empresário e trabalhador. Tem uma parcela da força sindical nisso? Não, a força ajuda com a sua indicação de olha, tem tal empresário, por exemplo, Paulinho, Juruna, Geraldina, as pessoas que são da força, da direção da força, como eu também sou, tem um contato com o empresário, de repente a gente coloca a situação, eles, não, eu posso ajudar, então a gente corre atrás dessa ajuda financeira dos empresários, para a gente não ter um vínculo com o Estado. Aqui você diz que ele é um projeto voltado para a área de proteção à infância e à juventude em situação de risco, né? Isso. E suas famílias, né? Exatamente. E nós já fomos um abrigo, e por motivos que eu não vou dizer aqui agora, nós acabamos com o abrigo e hoje nós decidimos fazer essa intervenção com as famílias. E a gente acha que foi até melhor, porque nós conseguimos atender muito maior o número de crianças e famílias atendidas hoje que a gente pode estar alcançando do que com o abrigo, necessariamente. Vamos então para mais um break, tá certo? Estou estourando esse bloco aqui, já estourei na verdade, vamos para o intervalinho, já a gente retoma aqui o painel Debates. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier,
um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier. Basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. De volta com o painel Debates, conversando aqui, recebendo com prazer Gastone Rigg, sempre deputado federal. Aqui na sequência também conosco a Elza Pereira, que preside o Centro Biopsicossocial O Meu Guri. Ela explicou bastante, falou muito sobre isso no bloco anterior, né? Gerou aqui uma série de questões importantes por causa do menor que vive aí desamparado, e o menor e o jovem, né? Na verdade, o adolescente, pré-adolescente, enfim. Zaidan conosco, também o Rodolfo Amaral, e algumas perguntas chegando nos últimos minutos do programa, aí 10, 12 minutos para a gente fechar aqui nesta edição terceiro bloco mais curto. Estouramos aí os outros dois, né? Senira Alaide do Boqueirão pergunta para o Gastone Rigg o seguinte, sobre o que você achou, Gastone, da decisão do prefeito Paulo Alexandre de fazer uma revisão no plano diretor aprovado em 2011, e se o VLT deve ser incluso nessa discussão aqui da cidade. Você acha que eu gosto muito do Paulo Alexandre. Penso que nós elegemos um prefeito que haverá de fazer uma administração muito profícua. Posto isso de lado, devo dizer que só lamento que ele receba alguns embrulhos fechados que são verdadeiras bombas de retardo. Uma delas é o VLT. Essa coisa estranha. Ninguém pode ser contra o VLT se ele apoiasse o corredor da antiga Sorocabana e integrasse com isso todos os municípios, desde Piruíbe até Santos. Seria perfeito. Mas como solução para o transporte na cidade de Santos, é péssima. Porque a solução à mobilidade urbana aqui em Santos precisa ser ampla. Ela precisa conseguir ligar a praia, o porto, o centro da cidade e a região onde moram os trabalhadores. Ou seja, a Zona Noroeste e São Vicente. E isso é perfeitamente factível, porque a nossa ilha, ela, digamos assim, a grosso modo, é um retângulo. E um retângulo que tem superfície plana em torno dele. O que quer dizer que um monotrilho suspenso resolveria o problema de mobilidade em todas essas áreas. A área residencial trabalhadora, o centro da cidade, o porto, as praias. E um VLT poderia ser um apêndice de solução. Porque o nosso trânsito difícil é entre a praia e o centro da cidade e praia. Não é esse da extensão que vai percorrer o VLT. É o vertical, não o horizontal. É o vertical. E mais ainda, com este trânsito horizontal, nós vamos ter um congestionamento brutal e insuperável. Então, esse é um abacaxi. O outro abacaxi é a história do túnel. O túnel tinha que ser feito lá na Leboa, para que os caminhões não chegassem a Santos, para que pudesse se desafogar o trânsito do porto. Não, eles querem fazer para resolver o problema do Estado, porque o Estado tem a responsabilidade do transporte marítimo entre Vicente de Carvalho e Santos, que se dá ali na altura da alfândega. E eles querem fazer ali o túnel, porque assim o DERSA se livra dessa responsabilidade.
que o ganho de abacaxi é transportar gente naquelas barcas. Porque já as balsas dá dinheiro. Dá dinheiro, deve dar comissão, deve dar um monte de coisa nesse meio aí. Mas as barcas de transporte de passageiros, não. Então é ali que se faz o túnel. Mas imagine um túnel ali, com ônibus, com pessoas, com caminhões, o diabo, correndo por dentro da cidade de Santos. Imaginem vocês o que é que vai acontecer, que loucura. E esses pacotes já estão perfeitamente embrulhados e foram entregues ao prefeito. Não sei como ele vai fazer. Eu penso que ele deveria ir conversar com o governador e começar, ao invés de começar pelo VLT, começar isso sim pelo metrô aéreo. Mas isso é problema do prefeito, ele deve ter os seus aconselhadores, ele assessores, enfim, tem assessores, ele tem muito boas relações com o governador, mas eu lamento isso, porque as outras medidas dele estão sendo ótimas, perfeitas. Ele está revendo essa história de plano diretor da cidade, porque não levava-se em conta a realidade. Nós temos 70% da área aqui na Baixada Santista imobilizada como preservação de mangue, preservação de floresta e mata atlântica. Ora, isso aqui é uma região litorânea, apropriada por mangue. Nós estamos distante da cordilheira onde corre a Mata Atlântica. No entanto, a título de Mata Atlântica, os morros aqui do litoral estão todos impedidos de usar. Os mangues, como se houvesse algum robalo maluco que viesse por ovos aqui no mangue do Porto, no estuário do Porto. Seria uma loucura. Ele estaria querendo que, ao invés de roubá-los, nascesse tubarão, alguma coisa. Porque é impossível, não há mais vida apropriada. O caranguejinho vai maluco que come esse caranguejo. Perfeito, isso aí, isso mesmo. Não sei se alguém quer completar essa questão, o Rodolfo está querendo... Rodolfo pode dizer, porque ele trabalha nesse setor. Eu concordo com o Gastone, que eu confesso que até hoje eu não estou convencido de que o VLT vai ser uma solução para o trânsito nem na cidade e nem na região. Tá? Além de, muito provavelmente, causar um enorme transtorno. Eu acho até, é curioso, mas eu tenho visto até essa medida, que é uma coisa simples dessas bicicletas, essas estações de bicicleta que estão se colocando em vários pontos da cidade. Eu tenho achado isso extremamente interessante. Eu multiplicaria isso, porque o pessoal vai começar a andar realmente de bicicleta, certo? Nós temos em todos os locais, em vários locais, poderia se multiplicar isso. Agora, o VLT, primeiro que não deve ter demanda. Depois, se tiver demanda, vai ter demanda pontual em determinados horários. Ele corta uma parte do meio da cidade, quer dizer, então eu saio lá da ponta da praia, lá da orla da praia, pego o ônibus para vir pegar o VLT para poder me dirigir a São Vicente. Não tem lógica. Ou eu desço na Conselheiro Neves, onde ele corta, e ando o restante da cidade e pego um outro ônibus. Quer dizer, estão querendo fazer de Santos algo semelhante ao que ocorre em São Paulo aí no processo de sistema integrado. Agora, se esquece que nós somos uma ilha com 39 quilômetros quadrados de extensão. Quer dizer, de Santos, se você fizer um pouquinho de esforço, os mais jovens principalmente, dá para ir a pé de casa para a cidade, da cidade para casa e por aí. Quer dizer, dificilmente se anda mais aqui de um local para o outro, mais de 10 ou 15 quilômetros, e a gente faz isso com tranquilidade na praia aos domingos. Luiz Rodrigues, Chico de Paula, dá parabéns aqui pela presença da sequência aqui, do Gastone Rigg, não é? Gastone, que o Brasil precisa para ser um país de primeiro mundo. E acho que precisa muita coisa ainda, não, Gastone? Eu estendo a pergunta aqui para a Elza também, né, que é responsável por um projeto social importante. Fundamentalmente, eu embarco no transatlântico da Elza. Eu acho que é educação mesmo. E a educação e educação são as três prioridades. É evidente que a saúde comove todos nós. Mas a saúde, infelizmente, a parte mais custosa dela, ela se destina a pessoas que não serão produtivas. E a educação não. Tudo que a educação constrói é produtivo. Volta em dobro, triplo ou décuplo para a sociedade. Por isso a educação. Diga, Elza, pois não.
Também acho. A educação, ela cabe em qualquer lugar e um povo educado, ela tem mais saúde, ela tem respeito, ela sabe entrar, ela sabe sair. Mas eu também queria aproveitar essa oportunidade de estar aqui. Eu queria falar um minutinho a respeito do trabalho do nosso deputado Paulinho, que me representa, inclusive, com todo o respeito que eu tenho aqui ao deputado. Gosto muito dele, meu amigo. Paulinho, hoje, ele é o deputado no Brasil que não se fala em nenhum projeto, não se fala em nada de trabalhador. Tudo que passar pelos direitos dos trabalhadores lá no Congresso Nacional tem que falar com o Paulinho, porque ele é o deputado que foi eleito, fez a promessa de defender o trabalhador e ele tem feito isso, tem nos enchido de orgulho. E ele está lá para manter os nossos direitos de trabalhadores, que todos nós somos, e também de conquistar novas conquistas. Por exemplo, 40 horas, que nós estamos há 24 anos batalhando por essa conquista de 40 horas, que muita gente finge não entender, porque na verdade, assim, quando o trabalhador, ele trabalha menos, ele fica mais com sua família, ele estuda mais, então ele busca mais educação, ele tem mais saúde, então a gente tem batalhado pelas 40 horas, que é uma prioridade nossa enquanto trabalhador. Só como lembrete, há 25 anos atrás, vigorava o regime de 48 horas semanais de trabalho. E foi uma emenda minha que reduziu de 48 para 44 horas semanais, o que significa um mês de trabalho ao final do ano. Exatamente. Agora, a redução para 40 horas a esta altura, eu acho que já pode ser viável. Mas o que me preocupa não é só isso. O que me preocupa é a proibição, por exemplo, de horas extras para o trabalhador. O trabalhador tem que deixar de ser tutelado a esse ponto, obrigarem ele a fazer as coisas. Por quê? Ele é que tem que escolher, tem que ter liberdade de escolha. Porque muitas vezes... É preciso proteger essa liberdade. Mas muitas vezes o trabalhador, ele está preocupado com a parte financeira e não se preocupa com a saúde, com as suas condições. E nós que somos líderes, por exemplo, sindical do trabalhador... Não pode impor isso. Nós não impomos, nós orientamos o trabalhador eu posso fazer um pedido para você fazer para o Paulinho? Claro. Que ele dê uma empurrada nesse negócio do aposentado, que eu e o Gastone estamos aqui, que ele acabe com esse fator previdenciário. Tanto sabe? Ele como o deputado Gastone. Não, o Gastone não é mais deputado, ele está aposentado, e eu não me aposentei até hoje porque desse fator me acaba com a gente. Eu e o Vinagre ali, ó, nós estamos morrendo só. O Paulinho tem lutado. Vamos brigar com o Paulinho lá? O Paulinho tem lutado para isso, ele tem defendido, sim, o deputado que está aqui sabe disso, ele tem lutado. Tudo que se diz a respeito do trabalhador e o que é melhor para o trabalhador, o Paulinho tem defendido, e assim que ele foi eleito, e ele tem trabalhado assim, e nós temos muito orgulho dele, acompanhamos hoje, por exemplo, nós temos, só do nosso sindicato Metalúrgico de São Paulo, nós temos 10 diretores em Brasília, ajudando o Paulinho nas defesas dos direitos dos trabalhadores, e assim, toda semana nós temos diretores lá dando apoio a ele, porque ele precisa muito do apoio do seu sindicato e da sua central, e nós temos feito isso. Não só no meu sindicato, como no Brasil inteiro. Diga, Rodolfo. Me permite só 30 segundos para fazer uma referência à memória dessa cidade, porque às vezes a gente esquece fatos importantes da nossa história. Eu não poderia deixar de passar a presença do Gastone Rigg aqui, lembrar que no último dia 2 de agosto completou 30 anos da assinatura do decreto 2050 pelo ex-vice-presidente da República no exercício do cargo da presidência, Aureliano Chaves, resgatando a autonomia do município de Santos, mais uma obra do deputado Gastone Rigg. Então, eu acho que a gente fez aí comemorações do Coraçãozinho na Praça Mauá, etc., coisas do gênero. Nada contra, mas poderíamos também ter associado a essas situações fatos históricos como esse. É verdade. Porque nós que falamos tanto de liberdade, temos que preservá-la e reverenciá-la. Posso corrigir você, Rodolfo? Esse negócio é mais uma obra do Gastone, mas isso está parecendo o Beto Mansur, é mais um feito do Gastone.
Não. Foi uma emenda. Eu estou em cima da hora para encerrar. É uma emenda, foi uma emenda. Da aliás, sua mas autoria. era a vontade coletiva e o fato histórico não se interrompe. E cumprir bem o seu papel como deputado, né? Era a minha obrigação. Obrigado. Estamos em cima da hora aqui para fechar mais uma edição do Painel Debates, com o tempo estourado aqui. Obrigado, Gastone. Volte sempre. É um prazer tê-lo aqui a bordo do painel. Sempre, Elza, espero receber você em outras oportunidades aqui para a gente falar mais sobre essas questões sociais importantes. Obrigado também ao Zaidan, obrigado ao Rodolfo e a você que nos acompanhou. O Painel Debates fica por aqui, volta amanhã, 1h30 da tarde. A reprise é às 8 da noite e às 10 da noite, 22 horas, tem um painel regional também. Obrigado, tchau. Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes.